Quem é o Hokage mais forte de todos os tempos? Essa é a batalha definitiva entre os maiores monstros da Vila da Folha. Nesse vídeo aqui não tem papo de liderança, estratégia ou política. Eu apenas irei ranquear os Hokages e definir quem realmente é o mais poderoso. Claro, as primeiras posições são bem óbvias, mas acabam dividindo opiniões. E se você tá curioso para saber a minha opinião, fica até o final porque eu tenho uma surpresa que vai te surpreender. Começando pelo último da lista, o Hokage mais fraco na minha opinião é o Shikamaru. Sim, no arco de Boruto, quando Naruto fica preso em outra dimensão, quem assume temporariamente a posição para manter a estabilidade da vila é o Shikamaru. E sinceramente, eu acho que ninguém ficou surpreso com ele ocupando esse lugar aqui no ranking. Porque vamos combinar, o Shikamaru é sim poderoso, mas entre os Hokages ele é claramente o mais fraco. Seu jutsu de paralisação das sombras realmente é extremamente útil e muito poderoso, inclusive ele chegou a conter até mesmo o Momoshiki Otsutsuki em batalha. Não só ele, como o próprio Kinshiki também, que era tão poderoso fisicamente quanto o próprio Momoshiki. Ou seja, o Shikamaru tem sim força, mas o que realmente o destaca entre os Hokages é o seu intelecto. Shikamaru sempre foi um gênio estratégico, capaz de desmontar qualquer plano do inimigo. Foi ele, por exemplo, quem descobriu as fraquezas do Hidan e Kakuzu. Então sim, o Shikamaru é absurdamente inteligente e poderoso, mas para o posto de Hokage, poder de combate também é essencial. E nessa parte, o Shikamaru realmente fica atrás em comparação aos outros Hokages. Na sétima posição vem o Kakashi Hatake, o sexto Hokage de Konoha. O famoso Kakashi, conhecido como Ninja Copiador ou Kakashi do Sharingan. Antes mesmo de se tornar Hokage, o Kakashi já era absurdamente poderoso. Com o nível que ele alcançou como Hokage, se ele ainda tivesse o Sharingan, pode-se dizer que ele ficaria à frente aqui nesse ranking. Ainda assim, perder o Sharingan não significa que o Kakashi tenha se tornado fraco, muito pelo contrário. Ele continua sendo um dos shinobis mais habilidosos e inteligentes de todos os tempos. Desde pequeno, Kakashi sempre foi tratado como um prodígio. Com apenas 6 anos, ele já havia se tornado Chunin, enquanto a maioria alcançava esse nível com apenas 15 ou 16 anos. E além disso, aos 13 anos, Kakashi já era capitão da Anbu, sendo ele uma verdadeira máquina de combate. Ou seja, mesmo antes de receber o Sharingan, ele já era um ninja assustador. E isso não é surpresa pra ninguém, afinal, Kakashi é o filho do lendário canino branco de Konoha. Analisando seus feitos, Kakashi demonstrou maestria em mais de 1000 jutsus graças ao Sharingan. Durante a invasão de Pen, ele foi um dos poucos que conseguiu enfrentar o inimigo diretamente, e na Quarta Grande Guerra Ninja, ele lutou lado a lado contra Obito, Madara e até mesmo Kaguya. No fim, ele teve um papel crucial na derrota da deusa Coelho. Agora vamos para o próximo Hokage dessa lista, Tsunade. Eu sei que muitos de vocês vão discordar, afirmando que a Tsunade não é mais poderosa que o Kakashi, mas eu afirmo com todas as palavras, ela é sim mais forte que o Kakashi. E em breve eu vou estar trazendo um vídeo de uma batalha entre esses dois personagens, explicando suas respectivas habilidades e o porquê que a Tsunade é realmente mais poderosa. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te convencer. Tsunade foi a 5ª Hokage e a única mulher a ocupar esse cargo em toda a história de Konoha, o que por si só já é um feito impressionante. Depois da morte de Hiruzen, o 3º Hokage, Jiraiya foi cogitado para o cargo, mas acabou recusando, e assim, Tsunade acabou assumindo a liderança da vila. Falando de poder, ela era incrivelmente forte, tinha uma força física monstruosa, técnicas de cura avançadíssimas, e era conhecida como uma das lendárias Sannin. E não só isso, Tsunade chegou a enfrentar de igual para igual alguém como Orochimaru. Durante o arco de Pen, mesmo sem lutar diretamente contra ele, ela utilizou seu jutsu da regeneração dos 100 selos, e graças à liberação do seu poderosíssimo jutsu, ela conseguiu proteger praticamente todos os aldeões. Isso por si só já é uma demonstração absurda de poder e resistência, e claro, não para por aí. Na Quarta Grande Guerra Ninja, Tsunade enfrentou ninguém menos que Madara Uchiha. No começo ela até foi subestimada, mas depois o Madara foi forçado a reconhecer sua verdadeira força. Mesmo após ela e os demais Kages perderem a batalha, e ela também sendo cortada ao meio, ela conseguiu se manter viva graças ao seu jutsu de regeneração. Esse feito mostra o quanto Tsunade era resistente, já que ela conseguiu voltar à batalha, mesmo depois de receber um golpe fatal como esse. Mas ainda assim, a Tsunade não consegue superar os feitos do Hiruzen Sarutobi, o 3º Hokage da Folha.
Eu sei que muitos colocariam Hiruzen em uma posição mais alta, mas na minha visão ele se encaixa bem aqui nessa posição. Afinal, estamos falando de alguém que era chamado de O Professor e também de Deus Shinobi. Hiruzen dominava todas as 5 naturezas de chakra e mais do que isso, ele sabia praticamente todos os jutsus criados dentro de Konoha. Esse sim foi um Hokage extremamente versátil e completo, assim como Kakashi também era. Além do conhecimento, ele também tinha feitos impressionantes de combate. Ainda jovem, Hiruzen já era tão habilidoso que diziam que ele havia superado até mesmo o próprio Tobirama, embora eu duvide muito dessa afirmação. Durante a invasão de Konoha já idoso, Hiruzen enfrentou o Orochimaru, e não apenas o Orochimaru, mas também as versões invocadas de Hashirama e Tobirama. Muito se fala do nerf do Edo Tensei, mas a maioria acaba se esquecendo que o Hiruzen também estava debilitado pela idade. Ainda assim, ele quase conseguiu derrotar o seu antigo aluno, o que prova o quão formidável ele ainda era, mesmo no fim de sua vida. O próprio Orochimaru confirma que se o Hiruzen fosse 10 anos mais jovem, que ele não seria capaz de confrontá-lo. Já na quarta grande guerra ninja e revivido pelo Edo Tensei, o Hiruzen voltou a mostrar poder. Quando todos estavam enfrentando dificuldades ao tentar enfrentar o Guru Guru e sua estátua de madeira. Utilizando os 5 elementos de chakra, ele parou um golpe extremamente poderoso da estátua invocada pelo Guru Guru, que se assemelhava bastante com a 1000 palmas do Hashirama. E nação, não dá pra negar que esse feito foi extremamente impressionante, uma vez que até mesmo os 5 Kages não estavam conseguindo lidar com aquela estátua. E é por essas e outras razões que o Hiruzen merece um lugar de respeito nesse ranking. Agora vamos falar de um dos Hokages mais queridos pela fandom de Naruto, e sem dúvida, também um dos meus favoritos, o Relâmpago Amarelo da Folha. Pois é, eu estou falando dele mesmo, o 4º Hokage Minato Namikaze. E olha só, falar do Minato é até complicado, porque a presença dele na história é simplesmente marcante. Desde o início, o Minato sempre foi retratado como aquele tipo de shinobi lendário, um guerreiro tão habilidoso que sua própria fama já era suficiente para intimidar exércitos inteiros. Não é à toa que ele ficou conhecido mundialmente como o Relâmpago Amarelo de Konoha. Minato é considerado por muitos o Hokage mais rápido e ao mesmo tempo o mais letal de toda a história. E a versatilidade em batalha dele é simplesmente absurda. Minato dominava o modo sábio, podia acessar o modo Kurama após a quarta grande guerra ninja e era um mestre absoluto em técnicas de teletransporte como Hiraishi no Jutsu. Esse último, aliás, é o que colocava ele em um nível de combate praticamente inalcançável, pelo menos em vida. Mas é importante ressaltar que durante o seu período como Hokage, o Minato não tinha acesso ao chakra do Kurama. Esse poder só foi usado por ele quando ele foi revivido no Edo Tensei. E é exatamente por isso que o Minato não fica mais à frente nesse ranking. Mas ainda assim, mesmo sem a Kurama, o Minato já era um monstro absoluto. Para você ter ideia, ele conseguiu derrotar vários ninjas de elite sozinho e em questão de minutos, e isso durante a Terceira Guerra. Esse feito não foi apenas lenda, mas sim um testemunho do nível absurdo de sua velocidade e estratégia. Além disso, quando Obito atacou Konoha, controlando a Raposa de 9 Caudas, Minato foi o único capaz de enfrentar e neutralizar o Mascarado. Em uma fração de segundos, ele entendeu a técnica de Obito e o finalizou com Hiraishin. Essa, na minha opinião, foi uma das lutas mais rápidas dentro da história de Naruto. Cara, o Obito foi humilhado. E é por todos esses feitos mencionados que, na minha visão, o Minato merece estar acima do Hiruzen nesse ranking. E se formos analisar friamente, ele também poderia estar acima do Tobirama. Afinal, apesar do Tobirama ter criado várias outras técnicas revolucionárias, foi o Minato quem levou o Hiraishin a outro patamar, mostrando como a técnica poderia decidir batalhas inteiras em segundos. Agora, se incluíssemos a versão Edo Tensei do Minato com chakra do Kurama, a conversa seria completamente diferente. Esse Minato poderia disputar tranquilamente o topo da lista, porque seu nível naquela forma beirava o absurdo. Em terceiro lugar temos ninguém menos que Tobirama Senju. Sim, o segundo Hokage, o irmão mais velho do lendário Hashirama, merece muito estar nessa posição e eu vou explicar os motivos. O nível de chakra do Tobirama era absurdo, digno de alguém da linhagem Senju. Além disso, é dito que ele dominava todas as transformações da natureza, embora sua predominância fosse Suiton. Além disso, Tobirama foi o criador de alguns dos jutsus mais icônicos e impactantes de toda a obra. Estamos falando de técnicas como o Kage Bunshin no Jutsu, a técnica dos clones das sombras, o Edo Tensei, a reanimação impura, e até mesmo o próprio Hiraishi no Jutsu, que mais tarde seria aperfeiçoado por Minato. Ou seja, Tobirama não foi apenas um lutador incrível, mas também um gênio na criação de jutsus. Em combate, sua frieza e inteligência eram quase letais.
Na Quarta Grande Guerra Ninja, vimos que sua presença era intimidadora. Em vários momentos durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele conseguiu se igualar até mesmo ao próprio Minato, que nesse momento estava bufado pelo poder do Kurama. E não dá pra esquecer que ele também enfrentou figuras lendárias em vida. Tobirama lutou contra Ginkaku e Kinkaku, dois guerreiros que possuíam o chakra da 9 caudas. E esses shinobis também estavam acompanhados de um exército de shinobis de elite. Tobirama era tão poderoso e astuto que ele não só encarou todos esses shinobis, como eliminou praticamente todos. E ele só realmente caiu em combate devido aos ferimentos adquiridos nessa batalha. Outro feito que merece destaque: Tobirama foi quem matou Izuna Uchiha, irmão de Madara, considerado um prodígio quase no mesmo nível do próprio líder do clã Uchiha. Esse duelo foi uma prova clara da força e da determinação de Tobirama. Afinal, enfrentar alguém da linhagem direta de Madara e sair vitorioso era preciso estar em um patamar muito acima da média. Afinal, Izuna, assim como Madara, também possuía os poderes do Mangekyou Sharingan. E abrindo a segunda colocação, Naruto Uzumaki. Calma que é brincadeira. Claro que o Naruto não é o segundo lugar aqui dessa posição. Eu sei que você aí ficou com muita raiva e afoito, mas calma. Na verdade, o segundo lugar desse ranking fica com Hashirama Senju. E não é que ele seja fraco, na verdade, o Hashirama é extremamente poderoso. Hashirama dominava todas as 5 liberações da natureza conhecidas. Além disso, ele também era um usuário nato do modo sábio, e ainda por cima, tinha acesso a inúmeros jutsus diferentes. Isso já colocaria ele em um nível acima da maioria. Mas o verdadeiro diferencial do Hashirama era o seu Mokuton, sua Kekkei Genkai do estilo madeira. Com essa Kekkei Genkai, Hashirama podia fazer praticamente tudo, desde clones de madeiras, defesas que eram praticamente absolutas, e o seu poder ofensivo era simplesmente inigualável. Mesmo Madara em vida e usufruindo do poder da raposa de 9 caudas completa, não era capaz de enfrentar alguém como Hashirama, liberando todo o seu potencial de uma vez. Seus feitos não param por aí. Na Quarta Grande Guerra Ninja, Hashirama fez algo que nem mesmo toda a Aliança Shinobi em conjunto conseguiu fazer. Após criar a barreira Sekyojin junto com os demais Kages, Hashirama utilizou os portões do Grande Deus. E logo na sequência, utilizando esses portões, ele conseguiu suprimir o Jubi naquele lugar. Você tem noção do que é isso? Simplesmente o Hashirama fez algo que toda a Aliança Shinobi inteira não conseguiu fazer. E ele ainda é subestimado. Mas ainda assim ele não é mais poderoso que o Naruto Uzumaki. E é o seguinte, se esse vídeo bater 500 likes, eu vou fazer uma batalha explicando ponto a ponto do porquê que o Naruto é realmente mais poderoso que o Hashirama. Então se você ainda não deixou o like, o momento é agora. E galera, aqui não tem nem discussão. No final da Quarta Grande Guerra Ninja, o Naruto já não era um shinobi qualquer. Ele tinha se tornado praticamente uma divindade. E isso graças ao poder herdado do Sábio dos 6 Caminhos. Falando das habilidades do Naruto, a lista aqui é gigantesca. Mesmo perdendo boa parte desses poderes, ainda como Hokage, ele mantém boa parte dessas habilidades. Como Hokage, o Naruto simplesmente possui todo o chakra do Kurama e não apenas metade, como era em Naruto Shippuden. Além disso, ele também possui o resquício de chakra das 9 bijus. Sem contar que o Naruto ainda pode acessar o modo sábio dos 6 caminhos, um poder que é sim muito absurdo. E se olharmos para os feitos do Naruto, a lista é interminável. Desde jovem, ele já criava milhares de clones em batalha, e ao lado de seus companheiros, ele enfrentou e derrotou inimigos que eram considerados lendas vivas. Obito, Madara, Kaguya, Momoshiki e Ishiki. E só não foi mais longe nessa lista, porque ele simplesmente acabou sendo nerfado pela narrativa da obra de Boruto. Mas o que realmente diferencia o Naruto de todos os outros Hokages não é só o seu poder bruto. Além de sua vasta experiência, que é disparado maior do que a de todos os outros juntos, a criatividade do Naruto é algo que não podemos subestimar de forma alguma. E é graças aos seus grandes feitos que não tem como colocar outro nome no topo. Naruto Uzumaki, o 7º Hokage, é sem sombra de dúvidas o shinobi mais poderoso de todos. E se você realmente acha que o Hashirama o venceria em combate, eu só te digo uma coisa, você não perde por esperar. E é isso, nação, chegamos ao final de mais um vídeo, e se você tá me assistindo até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo. Já comenta aí também se você concorda com o meu ranking, já deixa o seu ranking também aí nos comentários.